Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a maravilhosa presença do nosso Deus esteja na tua vida, hoje e para sempre. Amém, queridos? Sou o pastor Jefferson Roque, agradeço aos amados irmãos pela companhia. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar início ao capítulo 15. Graças a Deus, eu peço a você, meu querido, que divulgue este trabalho, se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado, faça os seus comentários abençoados em nome de Jesus, dê o seu like para o fortalecimento do nosso trabalho, do canal, para que outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, venham ouvir a mensagem de Deus. Amém, queridos? A palavra do nosso Senhor ela é poderosa e eficaz. No capítulo 14, nós vimos aqui que, segundo a palavra do Senhor, não é dado às mulheres cargos de autoridade na igreja. É o que está escrito. Amém, queridos? Depois vocês podem conferir. E vocês que estão conferindo todos os capítulos, não deixem de acompanhar, né? Nós estamos colocando em série, capítulo 1 até o fim, né, de cada carta, de cada livro. Então isso é necessário para que você compreenda a história e juntamente com os comentários, né? É o estudo da palavra do Senhor. Então no capítulo 14 de 1 Coríntios aqui fala que as mulheres elas não podem ter cargos de liderança na igreja, tá? E nós observamos que até mesmo o Senhor Jesus ele sempre chamou, né, os seus colaboradores, seus apoiadores, ali está à frente da obra, eram os homens, não é verdade? Agora, talvez você pergunte, e as mulheres, elas podem trabalhar para o Senhor na obra? Podem e devem trabalhar para o Senhor. Amém, queridos? Mas essa responsabilidade, a cobrança, é pelos homens. Porque a palavra do Senhor nos fala que o homem é o cabeça da mulher. Como Cristo é o cabeça da igreja. Você compreende? Então essa mulher, ela tem que estar em submissão a este homem. No caso seria seu marido ou o pastor. Então cargos de liderança, quem toma a decisão será com os homens. Amém? Isto não tem nada a ver com, como muitos falam, a vida profissional. A vida profissional aqui nessa terra, a vida terrena, o direito é o mesmo. Amém, queridos? A mulher ela pode pilotar avião, dirigir carreta, ser presidente de empresa. Isso não significa que as mulheres não têm capacidade de administração, de liderar. Elas têm. Mas aqui é por ordem espiritual. É trabalho espiritual. Não é? Então nosso Deus sabe de todas as coisas. Talvez pelo fato de num lugar envolver muitos homens, aglomerar, né? E nós sabemos que nem todos que dizem Senhor servem ao Senhor. Não é verdade? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas esta liderança aqui, para a gente não estender muito, ela ficou a cargo dos homens. Tá bom? Então nós vamos dar início no capítulo 15, no nome de Jesus Cristo. Graças nós te damos, ó Pai, por cada vida, por cada irmão e irmã que se faz presente neste momento. Aleluia. Sou o pastor Jefferson Roque. Eu estou feliz de ter a companhia dos irmãos. Aleluia. Vamos dar início. Aleluias. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, do qual vocês aceitaram e no qual vocês continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada a vocês que não creem nele.
eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, no quais a maior parte ainda vive. Mas alguns já morreram. Aleluia. Então aqui essa explanação é de um tempo recente, né? Paulo está falando aqui de algo recente, que o Senhor ressuscitou, se manifestou uma grande multidão, né? Houve muitas pessoas que presenciaram de fato que Jesus ressuscitou, não é verdade? Então primeiro a Pedro, depois aos outros e depois a mais de 500, que alguns ainda vivem. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, para todos sempre, não é verdade, amados? Então são palavras, amados, que nós temos que ter em nosso coração, que o Senhor, Ele está vivo. Aleluia. Naquele tempo, os irmãos viram fisicamente o Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vemos o Senhor Jesus por meio da fé, porque o Espírito dele está no nosso meio. Amém? Então a fé é aquilo que você não está vendo, mas você acredita que existe. Não é verdade? Eu estou neste momento conversando, aleluia, diante de um equipamento, diante de um aparelho. Mas eu creio que ele está captando o som da minha voz, que irá ser passado, né, posteriormente a vocês, em nome de Jesus. Então, se nós acreditamos em coisas físicas feitas pelas mãos dos homens e funciona, que de fato funciona, não é verdade? Você vê o avanço da tecnologia, que já é um prenúncio também da vinda do Senhor Jesus, não é? Nós acreditamos na internet, nós acreditamos nos sinais de Wi-Fi, não é verdade? Então, se essas coisas foram feitas, produzidas por meio de ciência, de física, química, e surte um resultado, agora quanto mais com as coisas celestes, não é verdade? Então, se a pessoa ela não crer nas coisas celestiais, essas pessoas não serão dignas do reino dos céus. Essas pessoas não serão dignas da salvação do Senhor Jesus, porque bem-aventurados são os que creem, né? E os que não viram. Aleluia. Então vamos dando sequência para a glória do Senhor. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também aqui para mim, assim como alguém tenha nascido fora do tempo. Interessante essa fala, aleluia, porque isso é uma gratidão, né? O apóstolo Paulo aqui ele está colocando isso como uma gratidão, reconhecendo que o Senhor por misericórdia apareceu a ele, como se alguém tivesse nascido fora do tempo. E isso acontece com as nossas vidas. Há um tempo para todas as coisas. Há um propósito para tudo. Louvado seja o nome do Senhor, né? E esse foi o tempo que Deus, que o nosso Senhor Jesus, deixou para manifestar-se para o apóstolo Paulo, no qual nós estamos aqui, né? Várias cartas, vários relatos e testemunhos, né, da vida deste homem, muitos sofrimentos, muitas alegrias, e ele cumprindo o que resta do sofrimento de Cristo. Aleluia, graças a Deus, não é? Então nós temos que honrar, valorizar tudo isso, irmãos, que isso é para o crescimento seu, o crescimento meu e da igreja, não é verdade? E essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se a palavra do Senhor nos fala que Jesus apareceu e Ele falou que um dia irá nos levar para um lugar que Ele está, nós temos que crer. Aleluia. Ainda que tudo pareça
Ao contrário, ainda que as situações dessa vida nos mostrem o oposto. Mas, como está escrito, nós não somos cidadãos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos, estamos peregrinando por essa terra, em nome de Jesus. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Olha bem, amados, aleluia. Ele tem coragem de dizer, e não está mentindo, que ele tem trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. Irmão e irmã, você tem uma noção do que é uma pessoa dizer que tem trabalhado mais do que Tiago? Mais do que Pedro? Mais do que João? Meu Deus, é muita certeza, é muita fé e muito trabalho, não é? Porque acompanhamos o Evangelho. Quando você pega os evangelhos, você vê o quanto e o tanto que esses irmãos apóstolos trabalharam em volta do Senhor Jesus, e após a morte do Senhor Jesus e ressurreição, eles continuaram trabalhando e fazendo milagres tremendos, fantásticos. Não é verdade? Aqui a palavra do Senhor nos fala que até a sombra de Pedro curava enfermos, expulsava demônios. Olha bem, e Paulo aqui fala, eu tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, mas esse trabalho aqui está sendo em anunciar o Evangelho. Nós que estamos anunciando o Evangelho, nós estamos fazendo uma contribuição para o reino de Deus, sendo instrumentos poderosos, fundamentais na obra do Senhor. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, passe esse trabalho para frente, divulgue este canal no nome de Jesus Cristo, não por vaidade, mas por amor ao teu irmão, amor ao teu próximo. Ouça a palavra, aprenda a palavra, utilizar as palavras no nome de Jesus Cristo, profetizar em nome de Jesus Cristo, crer e viver em novidade de vida. Aleluia! Deixar esse rio que flui espiritualmente dentro de você, essa força que vem de Deus, que não vem do homem, essa força que está dentro de nós, isto vem de Deus. Aleluia! Então é maravilhoso saber, ele está trabalhando mais que os outros apóstolos, mas ele não está se vangloriando. Ele está passando a mensagem para a igreja de Corinto, deixando bem claro que ele nem merecia ser chamado de apóstolo. Mas ele é o que é porque Deus quis assim. Nós somos o que somos porque Deus quer que a gente seja assim, que nós sejamos assim. Amém, queridos? No entanto, não sou eu que tenho feito isto, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi isto que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como que é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? É verdade. Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, neste caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Aleluia. Então, amados, muitos estavam dizendo, e até hoje dizem, que Jesus não ressuscitou. Né? Então aqui ele fala, se nós falarmos que Cristo não ressuscitou, nós estaríamos mentindo. Porque se falamos que Cristo não ressuscitou, então o poder de Deus não está agindo, não está operando. Então nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas e pregadores que anunciam a palavra de Deus,
mas dizendo que Jesus não ressuscitou. E há muitas doutrinas que pregam isto. Eu não estou dizendo as cristãs, que as doutrinas cristãs, elas são baseadas e fundamentadas na palavra do Evangelho. Não é verdade? Ainda, segundo Paulo, muitos entrarão no nosso meio e torcerão a verdade em mentira para tirar benefício. E isso existe. Muitos irão pregar o Evangelho, o cristianismo, falar de Jesus, mas existem segundas intenções. Então pegará a palavra, que é a verdade, e converterá a palavra em mentira. Você compreende? Mas para tirar benefício próprio, não é? Como Pedro falou, buscando dinheiro. Aleluia. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês tem é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Aleluias. E isto é a garantia do que os que estão mortos serão também ressuscitados. Porque assim, como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como estarmos unidos em Adão, todos morrem, assim, por estarem unidos em Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Aleluia. Olha que explanação perfeita. Muitos não creem ou deixarão de crer na ressurreição de Cristo. Então, se vivemos neste mundo somente com essa esperança neste mundo em Cristo, a morte de Jesus foi em vão. Então, se a morte de Jesus foi em vão, nós também morreremos nos nossos pecados. Em outras palavras, nós não teremos salvação. Esta busca que você está fazendo, que eu estou fazendo, ela é inútil. Então, aqui o apóstolo está nos ensinando que nós temos que crer que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos por meio do poder de Deus, para que nós venhamos ser também ressuscitados no dia do Senhor. Aqui está nos falando que primeiro Cristo foi ressuscitado, primeiro será Ele. Depois nós, quando Ele voltar, se porventura nós já estivermos partido. Se estivermos vivos, nós seremos transladados, teremos os nossos corpos arrebatados, aleluia, como um relâmpago, um raio que corta, segundo a palavra do Senhor, de uma ponta a outra do céu, aleluia. Então esta é a fé, esta é a esperança, em nome de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui pregando o Evangelho, falando tudo aquilo que contém na palavra do Senhor, buscando a misericórdia do Deus, a graça do Senhor, a qual somos salvos, crendo que os nossos pecados foram todos perdoados, foi cravado na cruz do Calvário, segundo a palavra do Senhor, a cédula que nos condenava, a qual estava na mão de Satanás. Satanás tinha o poder neste mundo e o poder sobre as nossas vidas. Isto foi arrancada das mãos de Satanás por Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou esse documento, essa legalidade e rasgou essa legalidade que o diabo tinha sobre as nossas vidas. Você compreende? E hoje nós cremos, por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, que nós fomos lavados e purificados e santificados para a honra e glória do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós estamos também com a garantia da ressurreição. Aleluias. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus,
o Pai. Pois Cristo tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Aleluia! Olha que maravilhosa revelação. Todos os inimigos serão destruídos. E o último inimigo a ser destruído será a morte. É verdade, amado? Quando essa morte for destruída, aqueles que estão em Jesus Cristo viverão eternamente. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, as lágrimas serão enxugadas. Agora, se a morte foi destruída e será destruída, que é o último inimigo, segundo a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da vida, não da morte, Ele quer a vida para todos nós. Se a morte foi destruída e será destruída, os que foram lançados no inferno e no lago de fogo e enxofre também viverão para sempre. Você compreende? Estarão vivos, porque não haverá morte. Ficarão sofrendo. Os que estão condenados, os que já estão condenados, os que serão condenados ainda. Você que está ouvindo a palavra de Deus, ainda há esperança para você se salvar. Ainda há esperança para você que ouve a palavra de Deus. Porque você está vivo, você está recebendo a oportunidade da vida eterna. Se a morte será destruída, e vai ser, porque Ele não mente, porque Ele é a verdade, os que morreram e foram condenados viverão também para sempre, porém no tormento eterno. É muito forte ouvir isso, mas é a palavra de Deus. Isso não é ficção ou invenção da minha cabeça, irmãos. Amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, é a oportunidade que o nosso Deus está nos dando, aleluia, a ouvir a palavra do Senhor para sermos salvos. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Aleluias! Olha que revelação, todas as coisas. É claro que todas as coisas não está se referindo a Deus, porque Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio de Cristo. Aleluia! Então, o próprio Senhor Jesus, ele fala: foi-me dado todo o poder que está nos céus e na terra, embaixo da terra. Quer dizer, foi-me dado. Se Cristo recebeu, alguém que tem poder para dar, que o deu. Nós só recebemos algo de alguém quando alguém tem algo para nos dar. E se recebemos algo de alguém, é porque nós merecemos, aleluia. E se Cristo mereceu este poder, ou todo o poder vindo de Deus, aleluia, Ele de fato é o nosso Senhor, Ele de fato é o nosso Redentor. Amém, querido? Larga tudo aquilo que não presta, abandone todo o mau caminho, segue a Jesus Cristo, porque todo o poder está com Ele. Amém? E Ele vai ser fiel à sua palavra. Haverá um dia que os bons e os maus serão separados. O joio e o trigo estão crescendo junto nesse mundo, amados. Mas será separado. O trigo será colocado no celeiro. A palha, que é o joio, será lançada no fogo. O trigo são as pessoas que se arrependem, que pedem perdão, misericórdia e querem viver em nova vida. A palha é aquela pessoa que tem aparência, só tem uma aparência como de trigo, mas na verdade não tem fruto algum. É vazio. Esses serão consumidos, serão lançados no fogo e queimarão para sempre. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas batizam em favor deles?
E quanto a nós, o que é que nós colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isto, é pelo orgulho que tenho de vocês, porque estamos todos unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos como se lutasse como animais selvagens. E se fiz isto tão somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isto? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Aleluias. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus, mas alguém perguntará: como que é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo que eles vão ter? Seu tolo! Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a esta semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente o corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outros, os pássaros outros e os peixes ainda outros. Há também corpos nos céus e corpos da terra. Existem tipos de beleza que pertencem aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilhos. Aleluias! Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem que haver um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Não é o espiritual que veio primeiro, mas sim o material. Depois é o que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte do reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo: nem todos vão morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, e os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir do que é
imortal. E este corpo que vai morrer precisa se vestir com aquilo que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com aquilo que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá o pecado o poder de ferir é a lei. Aleluias! Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, porque vocês sabem que todo o seu esforço desse trabalho sempre traz proveito. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Que explanação tremenda! Aleluia! Aquilo que é corruptível se transformará em algo que é incorruptível. Aquilo que é mortal se transfigurará em algo imortal. Aquilo que é fraco e feio se transformará em algo bonito e poderoso. Aleluia! É o exemplo segundo a semente, que ela só cresce, só dá vida, mas se ela cair no solo e morrer. É o exemplo para nossas vidas. Aleluia! Esforcem, irmãos, porque todo o trabalho é proveitoso e poderoso e irá nos dar, aleluia, galardão. Aleluia! Digo a todos vocês, segundo o que está escrito, nem todos morrerão, mas todos terão o seu corpo transformado e seremos transladados no abrir e fechar de olhos quando soar a última trombeta. A última trombeta vai ser tocada, amados. Os sinais todos estão já demonstrados, aleluia. Não há motivo, de repente acontece uma coisa. Não há motivo, de repente começa uma doença. Não há motivo, de repente começa uma guerra. Você já reparou que tudo, de uma forma ou de outra, está colaborando para que as profecias se cumpram? Todas as coisas, pragas, pestes, mortes, terremotos, vulcões, furacões, ciclones, tsunamis. E agora nós estamos vivendo um novo momento de armamento, ameaças de bombas nucleares, né? Nos dias atuais, esta guerra aí no lado oriental, mas o lado ocidental também vai participar disto. Né? E ai dos moradores da terra, segundo a palavra do Senhor, ai dos moradores que habitam na terra, louvado seja o nome do Senhor, ai dos moradores que estão nessa terra. Amados, a palavra do Senhor nos fala, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pedir isto. Louvado seja o Senhor.